Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para deixar para você uma palavra que vai te trazer vitória. E para quem não sabe, além de empreender também, eu prego o Evangelho e aplico os princípios da palavra de Deus na minha vida financeira. Porque a Bíblia não é o livro só para quem vai para a igreja, quem é cristão ou evangélico. A Bíblia é o livro de toda a humanidade. Então, se você quiser respostas para qualquer área da sua vida, a Bíblia, a palavra de Deus, tem resposta para tudo. E hoje eu quero trazer para você algo muito interessante, que vai trazer chave de vitória para a sua vida, que vai trazer princípios de aplicações para que você tenha, essencialmente, uma vitória financeira. Eu quero trazer para você aqui algumas características de um empreendedor, através de um texto que está na Bíblia, mas que deve ser aplicado para você. Antes de eu começar, para quem não sabe, eu sou empreendedor, empreendo, mas também prego o Evangelho. Então, eu quero dar uma dica aqui de livro também que eu estou lendo. Aqui, ó. Esse livro aqui é muito legal, tá bom? Dá para ver aí? Fala Salomão, o homem mais rico que já existiu. Este livro aqui fala a respeito do livro de Provérbios, livro de sabedoria. Aqui você vai encontrar princípios, dicas, informações, conselhos e tantas outras chaves que vai abençoar a sua vida. Esse livro não é meu, tá? Não é autoria minha, apesar de que também eu já escrevi um livro chamado Uma Vida Abundante em meio às aflições, mas este livro aqui é um livro de um outro autor, né? E o autor deste livro é o Stephen K. Scott. Uma dica de leitura aí para você, tá bom? Gente, então, não se preocupe porque você não irá perder nada. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida de forma muito automática ou talvez aquela coisa bem mastigada. Nós estamos vivendo numa era que tudo é rápido, né? O fast food, o descartável, o disco entrega. Então nós queremos as coisas entregues assim para a gente muito fáceis, muito de bandejas, mas na realidade tem coisas que nós devemos cavar, que nós devemos buscar, né? Com mais cautela, com mais, muitas das vezes, esforço. A própria palavra de Deus diz: esforça-te e eu te ajudarei. Não devemos ser preguiçosos, nem ociosos, não devemos ser pessoas que desistem fáceis. Devemos ser resilientes, devemos ser persistentes naquilo que nós queremos alcançar. E a história que eu quero trazer aqui, que eu vou trazer para compartilhar aqui, que vai dar para você uma direção e vai trazer um norte muito bom, muito abençoado para a sua vida, está no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, onde fala de uma mulher que era esposa de um profeta, e esse profeta morreu e ela ficou sem marido. Você vai entender a situação desta mulher. No capítulo 4, apenas um versículo, eu vou ler para que nós possamos depois estar vendo a continuidade desse texto e aonde nós vamos aplicar essas chaves, esses conselhos para a nossa vida financeira. Diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, que era um profeta, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos ou escravizados. Queridos, nós sabemos que na época bíblica, as mulheres elas tinham o seu papel muito importante e fundamental de cuidar, de zelar, de cuidar dos filhos, de zelar a casa, de poder ser a protetora do lar, de ser aquela mulher que iria auxiliar o seu marido enquanto ele estivesse trabalhando, porque ele é o provedor. E esta mulher, então, ela tinha um marido,
que provia as coisas para dentro da sua casa. E uma mulher, quando ficava viúva, ela ficava praticamente desamparada, porque os trabalhos anteriormente eram trabalhos mais pesados, braçais, e trabalhos que eram utilizados e realizados mais pelos homens. Então as mulheres, elas tinham seu papel muito importante e fundamental, mas esta mulher agora ela fica viúva. Então ela fica desamparada, porque não tinha o marido que era o provedor. E o marido dela tinha uma dívida, apesar de ser um homem temente a Deus. Esta mulher, então, ela assume a dívida do seu marido. E a lei da época diz que quando alguém morria e não podia pagar a dívida, era então entregue como pagamento da dívida aos seus filhos. E agora, os credores veem esta mulher para cobrar a dívida do marido. Então, como pagamento, ela teria que dar os filhos para ser escravos, para trabalhar e para assim poder pagar a dívida. Mas esta mulher, ela vai de encontro a um homem chamado Eliseu, que era um profeta. Escute uma coisa, profeta é aquele que dá uma direção, profeta é aquele que dá um norte para nossas vidas. Um profeta pode ser alguém que você vai pedir um conselho, alguém que tem a sabedoria de Deus. Um profeta é alguém que vai te dar uma luz no fim do túnel, que vai te dar um conselho que pode mudar a sua vida. Então hoje eu posso estar sendo um profeta para a sua vida. E eu sou um profeta para a sua vida nessa noite, nesta tarde, nesse dia. A hora que você estiver assistindo este vídeo, eu creio que é o horário que Deus está te despertando para você viver um novo tempo, não somente externo, mas um momento de transformação interna, de receber algo que você vai ter como essência na sua vida. E aqui, esta mulher agora, ela vai pedir um conselho do profeta. E olha que coisa interessante, o profeta vai dizer para ela, o que tu tens em casa? E esta mulher responde para o profeta, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela diz, eu não tenho nada, somente uma botija de azeite, já está acabando. Muitas das vezes, você olha para as coisas que você não tem e deixa de olhar para as coisas que você tem. E você, quando tem algo, você acha que é insignificante, diz que não é nada. Mas esse pouco que você tem, isso que você acha que é insignificante, o talento que você tem, o dom que você tem, algo que você tem que parece que é algo que não tem valor, que é pouco, que não é suficiente para que você possa ter uma transformação financeira na sua vida. E sabe o pouco que você tem, você sabe fazer o que? Eu sei fazer bolo, só isso. Mas você pode fazer bolo, você pode vender bolo, você pode saber pintar, você pode empreender na pintura. Eu estou ultimamente fazendo uma entrega em um condomínio e tem algo que nos Estados Unidos é muito comum, que é a limpeza pós-obra. São aquela equipe que vai lá, depois que está tudo feito, a construção da casa, do apartamento, e aí precisa dar os reparos, né? Muitas das vezes é uma pintura mal feita, dá um retoque, os vidros estão sujos de cimento ou de massa corrida, aí vai limpar os vidros, vai limpar os pisos, né? Vai fazer aqui toda aquela limpeza pós-obra. Eu vi ali como é importante você ter nessa ideia. Você tem um conhecimento do ramo de construção civil, você tem uma equipe,
chame amigos e contrate pessoas para poder você levar esse serviço. É um exemplo que eu estou dando aqui. Muitas das vezes você sabe fazer alguma coisa, mas você não está entendendo, porque todos nós já nascemos com dons naturais. Deus já nos dotou de características, Deus já nos deu capacidades que nós devemos colocar em prática. Descubra o seu potencial, descubra o que você tem e pegue esse pouco que você tem, apresente a Deus, se esforce, põe em prática, que você vai ver o milagre. Segundo, olha só o que o profeta falou para ela. Pede vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Aqui nós aprendemos o quê? A precisar das pessoas, a ter um bom relacionamento. Porque se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com a sua vizinhança, talvez ela não conseguisse aquelas vasilhas emprestadas. E muitas das vezes, para a gente começar, a gente precisa da ajuda de pessoas. Fazer um empréstimo, né? Pedir uma ajuda, contanto que depois nós possamos devolver, nós possamos também honrar, né? E retribuir aquilo que nós recebemos de ajuda no começo. Muitas das vezes, para você começar algo, você vai precisar de ajuda. Peça ajuda de um parente, de um amigo. Mostre a sua ideia, apresente a sua ideia. Né? Muitas das vezes, você pode simplesmente estar procurando as pessoas certas para você compartilhar o seu projeto, mas não fale para qualquer pessoa. Não vá pedir vasilhas ou ajuda de qualquer pessoa. Porque tem pessoas que, se souber daquilo que você vai fazer, do seu projeto, ele vai te atrapalhar. Então procure pessoas certas. Você tem um relacionamento. Procure ter esta ajuda. Quem sabe num banco, um capital de giro, um cartão de crédito de alguém, ou algum amigo, para você começar. Mas, gente, honre seus compromissos, né? Procure, se esforce, tá certo? Eu sei que muitas das vezes, para começar é difícil, pode até você começar e você, por não ter tanta experiência do negócio, acabar o negócio não dando certo na primeira vez, mas não significa que você não tem condições de continuar. Você tem que tentar de novo. Mas você tem que começar em algo que você tem, pelo menos, um conhecimento daquilo. Então, ela vai e empresta vasilhas. Ela empresta várias vasilhas. E agora, diz assim, entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. Agora fala que ela entra na casa, ela entra no quarto e ela fecha a porta. Escute, existe um momento que nós temos que trabalhar em silêncio. Existem momentos que nós temos que cuidar daquilo que nós estamos fazendo, sem divulgar muito. Tem momentos que não é o momento de você gastar, de você querer impressionar as pessoas. Não é o momento de você querer adquirir fama, de você olhar assim, agora eu estou com um negócio, eu sou empresário, eu vendo tal coisa, eu tenho um segmento, e aí começa a gastar dinheiro à toa. A palavra de Deus diz que nós não devemos gastar dinheiro naquilo que não é pão. Esse momento aqui de entrar e ficar fechada a porta é o momento de você reter, de você acumular, de você poder investir, de você poder granjear. Não é momento de você gastar, de você querer se amostrar, de você querer fazer as coisas para todo mundo ver. Não, até porque tem momentos que nós temos que ficar calados, né? E assim, tem pessoas que gastam o que não tem para tentar impressionar quem não precisa. Primeiro ganho que ele tem, já vai para a festa, vai fazer rodada para os amigos, vai pagar bebida,
vai querer ir para o melhor restaurante. Então tem momentos que ele tem que saber economizar. Vou falar a palavra certa, é o momento de economizar, né? Depois diz assim, ó, deita o azeite em todas as vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ou seja, você sempre ter à parte um capital de giro, você ter aquela reserva para você sempre poder estar comprando mais produtos. Olha que coisa interessante, gente. Entendeu? Então você vai o quê? Você vai fazer uma produção, enche todas as vasilhas. Você tem ali você tem um compromisso de poder estar fazendo todos os passos. Você ter diariamente ali aquela sua produção e você vender e reter o lucro, ter a sua reserva. E aqui nós vamos mais à frente também ver aqui o que nós devemos fazer depois que nós começamos um negócio, que o negócio começa a funcionar, começa a dar certo, ou começa a ter um ganho, o que nós devemos fazer? Lembre que esta mulher ela tinha uma dívida. E aqui o profeta vai dizer os três passos que ela deveria dar depois que o azeite multiplicasse. Diz assim: então fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite a todas as vasilhas. Põe à parte os que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos. Eles traziam as vasilhas e elas enchiam. Aqui, ó. Os filhos ajudavam ela nesse processo, no trabalho. É importante que sua família, seus parentes, estejam envolvidos no negócio a princípio, porque você não vai poder estar pagando funcionários agora, mas coloque seus filhos para trabalhar, sua esposa, seu esposo. Vamos fazer ali tudo entre família para começar. É importante, né, essa ajuda familiar. Se bem que às vezes nem a família acredita nos teus projetos, mas vai acabar acontecendo. Então põe pessoas próximas para você, para te ajudar a trabalhar, né? Então, nós vamos ver que é o seguinte, gente. Que aqui, o profeta no versículo 7, aqui eu vou encerrar, já para você, vai falar o que ela deve fazer. Diz assim, ó, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Primeiro, paga a tua dívida. Primeiro, honra os teus compromissos. Se você reter o que é dos outros, o que é seu vai ficar retido também. Então, procure honrar os seus compromissos. Pague, mesmo que seja atrasado, pague. Mesmo que seja parcelado, pague. Mesmo que seja alta conta, mentalize e já se programe para pagar também, né? Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Não pague dívidas assim desesperadamente. Espere um tempo que eles vão baixar. Que eles vão dar propostas para você. Depois de um tempo, a dívida pode caducar, então eles não vão querer perder, eles vão querer lhe dar uma proposta muito abaixo do que você estava devendo de juros, tá? Então você tem essa dica aí, espere aí o tempo, tá bom? Mas se você está com muita dívida, se você estourou o cartão de crédito, seu nome está protegido pelo Serasa, já está dizendo proteção ao crédito, é que você, então no momento ainda não tem a capacidade de ter crédito, você tem que aprender primeiro a ter crédito. Então, por enquanto, você vai ter que fazer as coisas trabalhando à vista, né? Comprando à vista, até você ter crédito de novo. Então, tem que aprender esse processo. Até nós termos essa linha de crédito, novamente, nós temos que aprender a lidar com crédito. Então, primeiro, paga a dívida. Segundo, vende o azeite, né? Então, vende. Inverte, porque tem gente que só sabe ganhar. Nós, a cultura, né, brasileira, ou então, vamos dizer assim,
Muitos só querem que você gaste. Então, a cultura é ganhar e gastar. Poucos ainda aprenderam a roda, né, da fortuna, que diz o doutor Laí Ribeiro, que é ganhar, investir, poupar e, por último, gastar. Então, tem gente que não faz essa roda girar, né? Então, vender. Todos nós podemos vender alguma coisa. Pode vender uma carteira que você não usa, pode vender um livro,